Fala, nação, tudo bem com vocês? Gente, hoje separei uns vídeos aqui, uns cortes da galera da seleção do Sport TV, falando do nosso amor, do nosso Flamengo. Mas antes do vídeo, não esquece de deixar o like, que é importante demais para o nosso trabalho. Sem muita conversa, vamos ver o que a galera falou do nosso amor, do nosso Flamengo. Vamos lá? O Palmeiras vai competir. Flamengo, pra você, está jogando o melhor futebol do Brasil? No ano, sem dúvida. O Internacional, talvez ali no encalço, mas assim, o time mais completo ainda é o Flamengo. O Botafogo começou agora, né? O Flamengo consegue manter a intensidade, né? Ontem o banco do Flamengo tinha Michael, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata. Ele não precisa mexer porque o time tá mal, né? Ele mexe para manter a intensidade. Quando ele sente que tá caindo um pouquinho a questão física do Flamengo, ele vai e bota os cavalinhos. Mas não tem um porém que o Flamengo... tá faltando gol, né? Exatamente. Mas aí falta o centroavante, falta o Pedro, que vai voltar agora. É só o Pedro pra vocês? Eu acho que ele vai resolver algumas situações. Esses números, eles são bem interessantes para falar sobre o Flamengo, né? No jogo de ontem em Barradão, 14 finalizações, 2 gols. Baixo aproveitamento. Podia ter sido construída a vitória com menos sofrimento. Em Caracas, 12 finalizações, 1 gol. Aí o Flamengo jogou mal. Jogou muito bom o jogo. Contra o Deportivo Táchira. E contra o Inter, 19 finalizações, 1 gol. Segundo tempo foi uma massa. Isso aí, se você puxar a rabiola, vem mais. Sim, a gente pegou finais contra o Fluminense, perfeito. Semifinais contra o Vasco. Perfeito. Foram tudo vitórias. 2-1 contra o Fluminense no primeiro jogo, 0-0 no segundo. Contra o Vasco, 2 vitórias magras. O Flamengo não consegue aumentar essa margem de uma vitória mais tranquila, né? Mas a produção é muito boa. A produção é boa. Ontem, mais uma vez, não sei se a gente já vai passar para o jogo do Flamengo contra o Vitória. Vambora. Ontem foi uma produção boa no primeiro tempo e no segundo. Até porque essas modificações são claras e muito importantes para que o Flamengo continue pressionando alto, para que continue roubando essa bola no campo adversário. O gol do Arrascaeta é um gol individual, mas é um gol de uma pressão que ele realmente faz sozinho e aciona a qualidade técnica para tirar da cartola aquele gol. Ontem, para mim, a nota baixa é o Cebolinha. Muito burocrático, muito discreto. Toda bola que perdeu esse gol, mas nenhuma bola chegou do lado esquerdo nele, ele buscou a jogada individual. Né? Todas ele tocava para trás. A gente vai vendo, né? Ó, Juninho mais uma vez. O Cebolinha, tecnicamente... Depois ele vai botar uma bola na trave, na jogada seguinte. O Juninho também, o Juninho teve a oportunidade de se consagrar ontem, né, cara? Essa aí, o Arrascaeta dá um passe de peito para ele. Eu acho que o passe era pro De La Cruz, mas... Não, dá um passe de peito para dentro, acaba sendo para ele, e ele gira, bate bem na bola. O Flamengo ontem fez aquilo que todo mundo sabe que o Flamengo é capaz de fazer. Esse é o gol mais bonito do campeonato até agora, tá, Lino? Você acha? Acho. Pode ser. É um golaço, gol da rodada. Vamos eleger e debater daqui a pouco esse gol. Diga, Lino. O Arrascaeta não estava voando na partida, mas não tem como estar voando. Ele está administrando, né, retorno de lesão, questões físicas, o dia a dia dele. O Felipe falou sobre isso, ainda de administração dessas condições. Mas o Flamengo, não resolvendo a partida, sofreu no final. E a gente tinha a sensação de que esse gol do Lino, Vitória, depois que nem desse gol, achado, né? Depois desse gol, tem uma chance clara para o centroavante que ia entrar, não sei qual é o nome dele. O Fabri. A gente não mostrou aí. Não, o Fabri tem uma arrancada pelo lado esquerdo, com boa situação para fazer. Não foi uma arrancada, não. Uma bola perdida, sobrou para ele dentro da área. Sozinho, ele finalizou na mão do Rossi. O Rossi defende, Se a gente buscar esse lance, não sei se a gente pode buscar, e se tem... o Vitória virava o jogo. Não, e era no momento em que o Vitória estava com 4 atacantes em cima do Flamengo, praticamente não tinha meio campo, conseguiu o empate e por conta disso também, de estar aberto, o Flamengo conseguiu espaço para fazer, o Flamengo com espaço e o Bruno Henrique na cara para definir, acabou conseguindo a vitória. Mas com o volume que teve no primeiro tempo, é inexplicável o Flamengo sofrer no final. Esse é o problema e essa é a discussão. Como é que uma equipe consegue criar tanto e ser incapaz de botar na rede e até de administrar as questões físicas. Porque você faz 1-0 cedo, você chama o adversário. Esse aí, ó. Olha lá, sozinho. O Fabri. E aí ele chuta em cima do Rossi. Foi logo depois do gol do Rato. Então o que a gente está falando aqui é o seguinte, com todo esse volume, com toda essa produção que o Flamengo tem, em 2 minutos o Vitória poderia ter virado o jogo. E aí, com o Vitória não virando, o jogo continuou aberto. Se o Vitória vira, ele trancava o cadeado ali atrás, Lino, e era difícil
você entrar novamente no gol do Vitória. Mas Então, então eu pergunto, poderia até ter perdido o jogo. o Flamengo sempre soube que o Pedro voltaria por agora. Abril, maio, inclusive está bem adiantada a recuperação do Pedro, né? Maio era o cronograma original e já em abril ele está voltando a treinar com o time. O Gabigol foi para o Cruzeiro, o Flamengo se desfez do Carlinhos, emprestou para o Vitória, que ontem não jogou porque o Vitória tinha que pagar R$1 milhão caso o Carlinhos, que pertence ao Flamengo, está emprestado, entrasse em campo. E eu fiquei esperando o Flamengo ir ao mercado atrás do centroavante. E a gente está falando de um clube que tem um orçamento bilionário, né? Então, assim, o Flamengo não contratou um centroavante porque não estabeleceu uma prioridade ali. Trouxe o Juninho. Ou entendendo que o Juninho e o Bruno Henrique poderiam suprir essa ausência. Mas eu conversei com o Boto e com o Felipe e eles nunca viram o Juninho como um centroavante, um jogador definidor. Vem o Juninho como a função que ele está fazendo mesmo, um jogador que traz outro tipo de entrega, muita força física, faz pressão na saída de bola, mas não é um exímio finalizador, O Flamengo não é um goleador. O Flamengo não quis contratar dois Pedros, o Flamengo não quis contratar dois jogadores com a mesma característica. Ele conta com a volta do Pedro e sabe que o Juninho pode ser uma opção tática, de velocidade, um outro E estilo apostou de no jogador. Bruno Henrique para fazer essa função, que aliás já fazia com o Tite no ano passado. Ele foi, por exemplo, titular contra o Bahia. Copa do Brasil, o gol dele, 1-0. No jogo passado ontem, primeiro ele entra nessa função, depois o Luiz Araújo entra, o Michael, aí ele passa a ter uma posição mais central, mais pelos já lados. que vocês identificam... Não, ao que contrário. Ele entra pelos lados, do lado esquerdo, e aí logo depois Isso, ele ele entra bota pelo lado esquerdo o e depois com a Michael, entrada dos e o dois Michael ele vem por entra, ele vai dentro. para Isso, dentro. isso. Já que vocês identificaram, opinião de vocês, que falta um definidor, que o Pedro vai resolver, que o Flamengo tem excelentes opções nas laterais, na zaga, no meio campo, jogador de lado, então tem de profusão. Não dá para cornetar um pouco a montagem do elenco para um clube que tem o orçamento que tem, o poder de investimento que tem, de ter nesse momento uma opção melhor para o Pedro, de definidor, já que vocês opinam que está faltando esse cara no time? Talvez sim, na teoria sim, em tese sim, mas é quando a gente parte para a prática e eu fico imaginando... Por exemplo, o Botafogo foi buscar o Mastriani agora. Eu fico imaginando como podem ter sido as conversas que chegaram à decisão de contratar um jogador com a característica do Juninho e não do Pedro. E eu acho que o Lino toca no ponto. Conversando, vem cá, o Pedro volta quando? Terceira, quarta, quinta, sexta rodada de Campeonato Brasileiro. Até lá, nós vamos contratar um jogador que vai ganhar um salário altíssimo, que depois não vai brigar por posição com o Pedro, claro, pode até brigar, mas e que vai nos dar a mesma característica, Será a que mesma foi trauma possibilidade de Gabigol jogo. e Pedro dando dor de cabeça e muitos títulos também? Não, mas eu nem acho. últimos anos. Até porque eu acho que o Gabigol também não tinha as mesmas características do Pedro. Eram jogadores diferentes e que podiam jogar juntos, como principalmente o Dorival conseguiu mostrar. Mas eu acho que o Flamengo optou por ter um jogador diferente. Centroavante, 9, característica do Pedro, você vai achar pouquíssimos de um bom nível para jogar no Flamengo como titular. Os que você vai achar, você não vai tirar dos clubes. Você não vai chegar no Vasco pegar o Verratti, no São Paulo levar o Caleri, no Cano no Fluminense, o Vitor Roque. O Vitor Roque poderia ter ido para o Flamengo para depois virar Mas banco aí é do Pedro. outra característica também, não é igual o Pedro. Parecido com o Juninho. Mas, Dozete, mesmo assim a conta não fecha pra mim, porque olha só, a gente tá falando do clube de maior orçamento hoje, de maior receita, melhor dizendo, hoje no futebol brasileiro. Aí o Inter tem Borré e Valência. E o Roger agora determinou que o titular é o Valência. Dois diferentes da característica do Pedro. Excelentes, né? Pô, o Cruzeiro tem Gabigol e Caio Jorge. E o Dineno. Oi? E o Dineno, perfeito, perfeito. O Fluminense tem o Cano, trouxe o Everaldo. Não, o Flamengo não pode ter o Pedro e o Juninho? Mas o Juninho não é um centroavante, cara. Mas o Caio Jorge também não é. Não é. Eu acho que é. Tá bom, então o Dineno é, beleza. Segundo. Não cabe um segundo. O Flamengo tinha no ano passado Gabigol, Carlinhos e Pedro. Não cabe um segundo. É isso aí, nação. Tá aí o que a galera da seleção do Sport TV falou. Gente, realmente, será que o Flamengo tá precisando de um 9, um centroavante urgentemente, além de Pedro? E aí? Deixa nos comentários e não esquece de seguir, que é importante demais. Deixa o like.